Leva Macuéria, muito boa noite. Boa noite, Moura Jorge. Boa noite à nossa audiência. De facto, é nosso convidado José Luís Domingos, bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. José Luís Domingos é advogado há mais de 15 anos, especializado em direito privado, inscrito na Ordem dos Advogados de Angola com a cédula número 685. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e está no cargo há alguns meses. Nós vamos esta noite olhar para algumas questões ligadas ao direito, ligadas à ordem e ligadas ao direito, que acabam por estar interligadas àquilo que é a realidade do país. Boa noite, doutor. Obrigada por ter atendido ao convite da TV Zim para estar aqui esta noite. Boa noite, Leda, e aos telespectadores, e uma saudação especial aos advogados. Hoje tivemos a nossa assembleia o dia todo e parabenizar a classe pelo espaço que está a dar para a união e a evolução. Muito obrigado pelo esse convite. Sei que já estava mesmo em falta, mas tínhamos uma perspectiva que primeiro devíamos começar a trabalhar, organizar a casa e depois começarmos a falar, em vez de falarmos primeiro e fazermos depois. E é sempre um prazer estar cá, Leda. E como é que está esse processo de organizar a casa? Olha, está como esperávamos, é trabalhoso, mas passo a passo vamos atingir o nível desejável. Né? Estamos a unir a classe, que é um passo fundamental, estamos a reestruturar e modernizar a ordem para os padrões de gestão de uma associação do nível que temos e nesta altura temos, como se diz, a máquina preparada para podermos concretizar aquilo que prometemos à classe. Quantos advogados é que estão inscritos na ordem neste momento? Assim, a nível de inscrição, podemos falar aí em 12 mil advogados entre estagiários e advogados já que nós falamos em séniores, não é? Mas é evidente que não é o número exato de quem exerce. Porque há cédulas suspensas, há advogados que não fazem da advocacia a sua atividade principal, não é? Mas o número ronda em 12 mil advogados, mas com uma perspectiva de crescimento bastante acelerada, que é normal, tendo em conta o número de faculdade de Direito que temos. Que critérios devem ser preenchidos para se ter acesso ao estágio na Ordem dos Advogados? Olha, começa pelo facto de ser um cidadão angolano, em princípio. Digo em princípio porque institucionalmente pode ser estrangeiro, de que tenha uma licenciatura de Direito feita cá no nosso país. Para os estrangeiros, os angolanos, quer dizer, basta que seja licenciado independentemente do local em que estude e depois ser submetido a um exame nacional, não é? Que a partir daí, uma vez aprovado, é submetido a uma formação, né? O estágio profissional, para depois então receber a cédula definitiva e aí... Quanto tempo no total, nesse processo? Em princípio são de 18 meses, mas podem ser prorrogados até 36 meses. Doutor, no seu mandato a Ordem implementou o Exame Nacional. O que motivou esta decisão? Está bem, uma correção, e ainda bem que questione. Sim. Exame Nacional, e sabemos porque é que coloca a questão nesses termos. Foi implementado em 2018 e não neste mandato. Ou seja, em algum momento chegou-se à conclusão que era necessário, à semelhança do que se faz, promovendo o mérito, selecionar quem tenha o mínimo para aceder à classe, e daí proporcionar uma formação para que seja advogado. Não é uma realidade nova, nós temos isso desde 2018. Na verdade, deriva naquilo que é nosso entendimento do imperativo constitucional, ou seja, a Ordem tem a obrigação de regular o acesso à advocacia. Isso implica uma responsabilidade de selecionar pessoas que, do ponto de vista técnico e deontológico, estejam a nível da necessidade. Não podemos esquecer que o advogado tem uma importância absolutamente indiscutível na gestão e implementação do Estado de Direito e na vida das pessoas. Eu digo sempre que, por vezes, olhamos o advogado e pensamos que não é tão determinante. O advogado é tão semelhante, por exemplo, a um médico, né? Porque um mau advogado, né, despreparado,
pode levar com o cidadão tenha prejuízo enorme na sua esfera patrimonial e, às vezes, inclusive, na sua perspectiva de liberdade pessoal. Não é? Temos advogados assim a exercer a profissão entre nós? Olha, esta questão que coloca acaba sendo... E já traz a resposta, né? Porque em todas as profissões, aos excelentes, aos bons, os médios e os maus profissionais. E nós não vamos fugir dessa regra. Qual é a nossa filosofia? É termos uma estratégia de potenciar cada vez mais a classe em busca do mérito, mas isso passa por selecionar a partir da base. Mas existem muitas reclamações, doutor. Porquê? Em relação ao exame? Em relação ao exame. Não, em relação ao exame, o que é que nós podemos dizer? Primeiro, foram 3.400 candidatos. E os dados que temos é que houve uma ação que foi despolitada por determinados candidatos, no número de 17, em que, contrariamente ao que se pode erradamente pensar, nunca esteve em causa a prova. O que é que esteve em causa, então? Nunca esteve em causa a prova na ação que foi despolitada judicialmente. Estes 16 candidatos que foram representados, né, por um advogado, como é normal, da qual deixo claramente o que tenho dito, não é? Que o facto dos candidatos terem ido ao tribunal, é preciso deixar isso bem claro, não é? Para nós foi um exercício de aplaudir, porque é assim que nós acreditamos que o Estado de Direito deve crescer. As pessoas não devem confundir a praça pública e transformá-la num órgão de soberania e aí fazerem justiça e definirem quem tem o direito ou a razão é nos tribunais. E esses candidatos que, inconformados com a existência do exame, não está em causa a qualidade da prova. A existência do exame, com fundamento que mesmo limita o direito ao acesso ao emprego, fizeram-no bem, porque é este o caminho que se deve seguir para que se edifique o direito. São os tribunais, os órgãos constitucionalmente estipulados para administrar a justiça. Né? Os candidatos o fizeram, e muito bem. Os tribunais vão decidir, não é? Há uma previdência cautelar inicial, claro que não vou aqui, em função das limitações próprias de um processo do género, não fica bem ou estar a ter sem condições em relação ao mérito da causa. O tribunal decidiu, a nível de uma previdência cautelar, que é provisória, não é? Depois tem outras instâncias e que a ordem já mostrou que, inconformado com a decisão, vai optar por um recurso. Mas o que existe é isso. 17 candidatos intentaram uma ação, uma decisão provisória, porque está em causa, na perspectiva destes candidatos, uma limitação do direito. A ordem entendeu estabelecer ou implementar esses exames em 2018, fruto de um trabalho apurado do melhor caminho para selecionar profissionais com mais qualidade. E é absolutamente isto que está em causa, não é? Estamos preparados, e tenho dito sempre que as decisões dos tribunais são obrigatórias, mas deixar claro que o exame, a partida, não é? existe, e se não existir qualquer decisão judicial que altere este quadro, vai continuar a vigorar, porque achamos que deriva da autorização constitucional. Que opinião é que tem, ou se preferir, que avaliação é que faz dos cursos de Direito que são ministrados a nível das várias instituições que temos no país? Olha, é uma questão bastante profunda, não é? Eu acho que nós devemos refletir não só o ensino de Direito, não só o ensino superior, mas o ensino no geral. Porque tem-se dito que não é pelo terraço que se avalia a qualidade do prédio, não é? Percebermos, eu acho que é o momento de, como país, refletirmos seriamente que não é possível termos um futuro que se espera sem uma aposta séria a nível dos recursos humanos. As faculdades recebem alunos que vêm do ensino. Eu tenho experiência a nível da docência. Comecei a dar aulas com meus 18 anos. Né? Já fui docente do segundo nível, terceiro nível, ensino médio. E há quase 20 anos, ou 20 anos que sou docente universitário. E percebo que tem existido um declínio do ensino. Não é? É evidente que as faculdades de Direito
não constitui exceção a esta generalidade do mérito acadêmico que vai se perdendo. Dou-lhe nota com dados concretos, por exemplo. Há mais ou menos, há mais de 7 anos que não temos uma única universidade angolana no ranking das 100 melhores universidades africanas. Então temos indicadores objetivos de que o nosso ensino está a perder qualidade. Porque depois da existência da Universidade Católica, mais ou menos 2005, nós tínhamos a Universidade Católica nas 100 melhores universidades da África, né? Hoje não temos nenhuma. Então há, digamos, uma necessidade de olharmos para o futuro e perceber que é necessário alterar este quadro, apostando na formação. A nível das faculdades de Direito, nós temos hoje mais de 30 cursos de Direito. Temos é que refletir seriamente quem deve ser docente, que nível é exigido formalmente e na prática o que é que sucede. Temos que repensar os nossos conteúdos de forma a uniformizá-los, dar mais ou menos nota que temos faculdades que têm o curso de Direito com 4 anos e outras com 5 anos. Temos alguma dispersão de conteúdos, é preciso uniformizá-los independentemente das particularidades de cada universidade, não é? Então acho que nós temos o curso de Direito, assemelhante aos outros cursos, a precisar de reformas profundas para que estejam alinhados primeiro ao mérito e às necessidades do país e que possam realmente formatar profissionais que estejam a nível do profissional da SADEC, da CPLP ou mesmo dos PALOPs, não é? Esta é a perspectiva que temos. O trabalho tem que ser conjunto e a Ordem manifesta aqui publicamente todo o interesse em junto trabalharmos, não só para melhorarmos os cursos de Direito, e eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Cabo Verde, a nível do ensino superior, o Ministério do Ensino Superior tem um conselho em que cada ordem profissional faz parte. Ou seja, palavras simples, não é? Se existir uma faculdade, uma intenção de legalização de uma faculdade de Direito, a Associação dos Juízes, a Ordem dos Advogados e todos aqueles atores também têm o seu parecer. Nós cá temos um quadro em que a legalização das universidades é monopólio exclusivo do Estado, em que as ordens profissionais que vão acolher esses formados não têm qualquer palavra. É preciso repensarmos esse modelo, sermos mais participativos ou integrativos para que as decisões acabam refletindo o pensamento coletivo e aí sim a margem de sucesso será maior. Bem, é nosso convidado nesta entrevista Zimbo de hoje, José Luís Domingos, é bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Doutor, numa entrevista recente afirmava que a Ordem dos Advogados estará unicamente aliada com o Estado de Direito e, cito, não será oposição política e nem instrumento de partidos. Esta afirmação mantém-se? Não só é atual, não é? Como continuará o futuro. Nós temos defendido que entramos para esse projeto absolutamente comprometido com dignificar a carreira dos advogados, a classe, não é? E, acima de tudo, sermos atores essenciais na concretização do Estado de Direito. Nós temos um Estado de Direito que ainda não é o desejável, mas também temos defendido que não é motivo para estarmos em desespero. Entendermos que este Estado de Direito que todos almejamos, que é o melhor caminho para estruturar uma sociedade, não cairá do céu. É uma conquista paulatina e que exigirá de cada angolano a sua contribuição. E, como ordem, temos o privilégio de estarmos constitucionalmente consagrados com responsabilidades que têm a ver com a implementação, fiscalização e com concretização do Estado de Direito. Então, quando afirmamos que estamos comprometidos com este objetivo, é indiscutivelmente a nossa vontade inicial, não é? Atual e futura. Mas a Ordem terá sido já instrumentalizada por algum partido político? Eu tenho a isto defendido o seguinte, não é? Responsabilizo pela gestão para a qual fui eleito.
a ordem tem um histórico e é evidente que qualquer instituição... Bom ou um histórico mau, doutor? Tem um histórico positivo. E qualquer instituição deve almejar pelo crescimento. A independência é algo que vai se conquistando, não é? A eficiência, e a nossa gestão está focada no fortalecimento, e eu digo, a nossa gestão vai se comprometer por isso, porque somos nós que atualmente temos o dever de dirigir os destinos da ordem. Esta é de facto a perspectiva. É um bom momento para fazermos o primeiro intervalo nesta entrevista na Zimbo. É nosso convidado hoje o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, o Dr. José Luís Domingos. Quando regressarmos, vamos tentar perceber que visão é que tem sobre o exercício da justiça e sobre as reformas que estão a ser impostas ao setor no nosso país. Faça um intervalo, é curto, e volte connosco. Reiteramos os votos de boa noite. Estamos de volta à entrevista Zimbo, hoje com José Luís Domingos. É o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Antes de irmos ao intervalo, eu dizia que no regresso quereria a opinião do doutor para saber que visão tem sobre o exercício da justiça e sobre as reformas que são impostas no setor em Angola. Muito bem. Estado da justiça em Angola. A visão que temos é que tem-se criticado muito a justiça, troca-se muitas acusações na praça pública, apontam-se nomes, mas o quadro não é satisfatório, mas isto não é de hoje. Nós temos que perceber que Angola como país surgiu em 1975 e ainda não tivemos o estado da justiça desejável. É evidente que nós temos um país que está em consolidação, em um sistema político que precisa de assentar. Tivemos um período inicial, logo após a independência, de guerra até mais ou menos 92, depois até 2003, e estamos agora num modelo de reposicionamento do próprio poder político, com a perspectiva do combate à corrupção e outras que conhecemos. Ou seja, nós como país ainda não encontramos a estabilidade necessária. Não é? E é evidente que o sistema de justiça assenta nessa perspectiva de que o sistema político já está consolidado ao país do ponto de vista institucional. O que é que falta para que se atinja essa estabilidade? Primeiro passo é o político perceber claramente que o direito é o melhor instrumento para garantir a justiça e a paz social. Depois, termos um compromisso com reformas profundas que toquem dois pilares fundamentais. Por um lado, melhorar a independência do poder judicial, por outro, a sua eficiência. E quando refiro, porque acredito que vai questionar se temos poder independente ou não, quando me refiro a melhorar a independência do poder judicial, é preciso que se perceba que o nosso sistema constitucional permite interferências do executivo no poder judicial. Primeiro, pela nomeação dos juízes presidentes dos tribunais superiores. Segundo, pelo posicionamento que o próprio Executivo tem na determinação do orçamento do Poder Judicial. Explico simplesmente, com facilidade. O orçamento do Poder Judicial é submetido ao Parlamento pelo Executivo, partindo de um pressuposto em que os tribunais, que são unidades orçamentais dispersas, remetem ao Executivo. Não há um momento em que o próprio tribunal analisa o seu orçamento, vote ou defina para o submeter ao Poder Judicial. Quem leva é o Poder Executivo. E quando o recebe para integrá-lo no Orçamento Geral, tem tido a liberdade de reduzi-lo para adaptá-lo à própria despesa pública. Aí já há um primeiro corte. É submetido ao Parlamento e é aprovado uma verba. Depois há a questão do desembolso.
quem determina o momento de desembolsar acaba sendo também o Poder Executivo pela via do Ministério das Finanças. Qual é a consequência lógica? Os tribunais acabam reféns, em muitas situações, da concretização de determinados objetivos por ausência de verbas. Então, temos que encontrar mecanismos de repensar que fortaleçam, por um lado, a independência, mudando o modelo de escolha dos presidentes de tribunais superiores, não é? Exigindo que a qualidade do juiz que chega ao Tribunal Superior esteja em harmonia com a função que vai exercer. Isso implica a semelhança, por exemplo, do modelo americano e tantos outros, em que o juiz não chega à posição de um Tribunal Superior sem passar por um crivo parlamentar. E eu tenho defendido, nós temos defendido, que não basta que aquele juiz indicado chegue ao Parlamento, é submetido ao Parlamento e a Comissão o avalie, mas também dar a oportunidade do próprio cidadão que tem alguma coisa possa partilhar, a semelhança do casamento. Este vai casar, quem tem alguma coisa a dizer, que se pronuncie. Porque os juízes estão aí para administrar a justiça em nome do povo. Este povo deve ter uma palavra. Não? É preciso revermos o nosso modelo, termos determinado espaçamento, não? Para que o juiz ou o candidato a juiz que esteja num órgão passe para o tribunal aquilo que às vezes chama período de nós. Vou dar um exemplo muito simples, não é? E público. O atual presidente do Tribunal de Contas era o inspetor-geral, não é? do IGAI. Sim. E, num horizonte muito curto, praticamente deixou de ser inspetor e passou a ser juiz do tribunal. Nós temos que repensar que esses modelos não são os mais indicados. Não é? Que risco é que se corre a tomar decisões deste jeito? A questão não é tomar decisões. Nós temos que repensar o modelo para que quem chega aos tribunais superiores esteja totalmente desligado da máquina do executivo, não é? Ter aí um tempo, porque dá a ideia de alguma falta de imparcialidade, tendo em conta a proximidade de situações. De dia está num lugar e depois de noite já está a ocupar uma outra posição. Temos que evitar essas passagens imediatas. Temos períodos, temos que olhar para a melhor formação e potenciar condições socioeconómicas que permitam que os juízes também, a partir das primeiras instâncias, tenham um outro nível de formação. Por exemplo, será que faz sentido que depois de... Temos a Universidade Pública, que ontem fez 45 anos de existência, ou seja, que praticamente há 40 anos estamos a formar licenciados. Ainda tenhamos um modelo que o estudante de Direito termina este ano e um ano depois já é juiz, sem experiência de vida. Será que já não é momento de repensarmos que o juiz deve ser aquele cidadão que já exerceu no mínimo 5 anos uma profissão jurídica? Isto só para concluir. São várias ideias que nós temos discutido e para concretizá-las há uma parceria que a Ordem dos Advogados formulou com a AJA, que é a Associação de Juízes, de forma não a esvaziar a comissão que foi criada pelo titular do Executivo, que vai ser liderada, que está a ser liderada pelo Ministro da Justiça, para a reforma da Justiça, mas porque entendemos que é o momento dos profissionais do Fórum dialogarem profundamente e com a sociedade para podermos contribuir para o melhoramento da justiça com uma proposta concreta. Parabenizamos a intenção do Executivo de pensar, de reformularmos a justiça e, neste sentido, estamos a organizar-nos para podermos contribuir de forma mais assertiva. Este é possível. Temos um Estado de Justiça que eu digo sempre, o nosso Estado de Direito é consequência do nível de justiça que temos. Precisamos de modernizar os tribunais, precisamos de aumentar o número de juízes. Quer dizer, há um conjunto de variantes estruturais que têm que ser implementadas, não é? Mas que isto resulte
de um diálogo interdisciplinar e não monopolizados pelos juristas. Nós temos que partir do pressuposto que a justiça é um bem coletivo, não é monopólio dos juristas. Então não vamos monopolizar o pensamento de como reformar a justiça. Estes são alguns dos pontos que nortearam a sua campanha. Está a enumerar. Não só Estado de isto. Direito Democrático. Muito bem. Dar dignidade aos profissionais advogados. Isso é absolutamente verdade. E o que nós manifestamos, que convenceu a classe, não é? É o que nós pensamos, primeiro, como cidadãos, que temos o dever de sermos patriotas e contribuir para o bem comum. Segundo, como estudantes de direito, como académicos, que ao longo do tempo, como advogados e académicos, que percebemos as debilidades do sistema e, neste momento, entendemos que devíamos ou devemos dirigir e fortalecer a parceria institucional de forma a que realmente tanto o executivo como o legislativo e a própria sociedade colha da ordem um contributo determinante para a reforma da justiça. Existe já projeto para um programa para transformar a ordem numa unidade orçamental? Ainda hoje falamos bastante nisto. É o seguinte, a ordem dos advogados não é apenas uma instituição sindicalista, ou não é uma instituição sindicalista voltada apenas para os interesses associados. Nós temos dignidade constitucional e desígnios constitucionais porque somos determinantes para a implementação da justiça. Uma primeira constatação simples é que somos os únicos atores essenciais da justiça que não temos orçamento. E por que é que isso é necessário? Porque nós temos funções públicas. Tal como o tribunal não vive do bolso dos juízes, nem a procuradoria dos magistrados do Ministério Público, a ordem não pode viver do bolso dos advogados para aquelas questões que têm a ver com a sua contribuição para o Estado de Direito. Há expectativas, e é normal, e isso nos agrada imenso, que a ordem pode sim, senhora, contribuir para o melhoramento do Estado de Direito. Mas temos que perceber que é como um carro. Se não tiver combustível, não poderá realmente percorrer o percurso, percorrer a distância necessária. A ordem, para que esteja a nível de contribuir, porque o Estado, quem estruturou a Constituição, fê-lo por ser um modelo absolutamente testado, em que o poder, para que seja exercido com normalidade, tem que ter equilíbrios em outras instituições. Essa interdependência institucional é que consolida o Estado de Direito. E isso só se torna real se os atores cumprirem cada um com a sua responsabilidade ao exercer o seu contributo. O que é que sucede? A ordem tem a obrigatoriedade de contribuir para o quadro legislativo, fiscalizar a implementação do direito em todos os níveis, de contribuir para o melhoramento da cultura jurídica do cidadão. Tudo isto não pode ser feito contando com o bolso do advogado, né? Só para ter uma perspectiva que a advocacia em Angola tem aproximadamente 12 mil advogados e vai crescer paulatinamente, não é? Mas temos um quadro econômico bastante debilitado, uma cultura jurídica ainda debilitada, em que não é absolutamente possível ter a ordem a nível das suas responsabilidades constitucionais, dependendo da cota do advogado. Dar nota que isso não se confunde com a independência da ordem, porque às vezes há aquela perspectiva que se a ordem passar à unidade orçamental, então está capturada por quem realmente atribui o financiamento. É um erro nas premissas da NASA. Primeiro, nós temos que perceber que o Orçamento Geral do Estado não é monopólio nem a tesouraria de quem lidera um país. É do Estado. E tal como os tribunais e as outras instituições têm orçamento, não é isto que põe em causa a independência dos tribunais. A Ordem dos Advogados precisa desses meios porque nenhuma instituição se ergue no vazio.
Bem, Então, uma última questão que gostaria que comentasse. Em julho deste ano, o Jornal de Expansão publicou que a AGT suspendeu centenas de NIFs sem aviso prévio, como obriga a lei. A Ordem dos Advogados de Angola disse, na altura, estar a preparar uma lista com os erros e irregularidades da AGT para uma possível ação judicial. Como é que ficou esta questão? É o que eu vou dizer, pronto, acabo de dizer, é preciso dinheiro para trabalharmos, estamos a fazê-lo com o que podemos. Essa suspensão do NIF levou-nos numa perspectiva de relação institucional. Nós, quando afirmamos que não estamos cá nem para ser oposição política, nem instrumentos de quem está no poder, é mesmo porque o nosso lugar é agirmos no sentido de auxiliar quem está no Executivo, não é? E o país para o fortalecimento do Estado de Direito. Fizemos uma alerta ao titular do Executivo que promulgou o diploma em causa, dando nota que o mesmo, em nosso entender, está eivado de inconstitucionalidades, porque suspende direitos fundamentais que só podiam ser feitos pela via parlamentar por serem reserva de lei. Fizemos essa alerta, acreditamos que está a ser analisada e que vai, ao seu tempo, ser corrigido, mas é evidente que temos um horizonte temporal e esta é a perspectiva. Nós pensamos sempre que o Tribunal é a última ratio. Nós temos a possibilidade de interagir com as instituições, então não faz sentido que o primeiro caminho seja o Tribunal. Né? Fizemos isto e continuamos no trabalho a catalogar várias situações. Por exemplo, nós temos em Angola um regime que permite que o chefe de uma repartição fiscal penhore a conta de um contribuinte sem qualquer aviso. Achamos que isto está mal, é preciso corrigir. Então estamos no âmbito da relação institucional, né? Fazer um trabalho para depois podermos partilhar então quer com o Ministério das Finanças, com o Executivo, e é o caminho que achamos fundamental para melhorar o Estado de Direito e contribuir para o bem do país. Dr. José Luís Domingos, obrigada por ter vindo aos estúdios da TV Zimbo, por ter partilhado connosco alguns dos desafios que tem enfrentado à frente ou na direção da Ordem dos Advogados de Angola. Está apenas há 6 meses, o mandato ainda tem muito pela frente, mas tal como convenceu os membros da Ordem a votarem no vosso projeto, no projeto da lista que dirige, nós esperamos que corra tudo bem e que num outro momento possa voltar aos estúdios da Zimbo para abordarmos outras questões também. Obrigada mais uma vez. Obrigado e boa noite. Obrigada. Senhor telespectador, estivemos então na entrevista Zimbo de hoje, a conversa com o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, o Dr. José Luís Domingos. Agradecemos a preferência e fidelidade, desejamos continuação de uma ótima noite. A seguir vai acompanhar o Sexta Festa. Divirta-se com a Zimbo. Boa noite.